Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Latincast. É um prazer ter você conosco e eu estou super empolgado para mais este episódio. Eu tenho certeza que temos um conteúdo fantástico para trazer até você e você vai usufruir de toda a informação que nós temos, de todo o conteúdo, e você vai compartilhar com seus amigos. Na verdade, eu já te convido a compartilhar esse vídeo, compartilhar esse episódio com o seu amigo, com o seu funcionário, com o seu patrão. Eu tenho certeza que vai ser algo que é pertinente a todo brasileiro que mora nos Estados Unidos e que está também fora do Brasil. Nós vamos estar falando hoje sobre a vida do imigrante fora do Brasil, mas em particular nos Estados Unidos. Então já aproveita, curte este vídeo, vai lá no nosso YouTube, você vai apertar o sinalzinho, vai nos seguir e você vai fazer parte dessa comunidade fantástica chamada Latincast. Então, o episódio de hoje é a vida e a trajetória do imigrante no contexto americano e, por que não dizer, fora do Brasil. E se você está no Brasil, você também vai ter informações fantásticas te esperando nesse episódio. Eu estou aqui com o nosso convidado do episódio passado, o nosso amigo Gui Nóbrega. Mais uma vez é um prazer ter você conosco, Gui. Seja bem-vindo. E obrigado, com gente. A equipe fantástica. Hoje, pela primeira vez, estamos juntos, toda a equipe aqui apresentando o episódio de hoje. A Tani e o Robson, sejam bem-vindos. Muito obrigado, até medo. Ele é bom, né, nisso, né? Ele é muito bom, nasceu pra isso. Cara, eu fiz curso de locutor e você não sabia. Que é isso? Prazer enorme. Obrigada, Gui, por estar com a gente mais nesse episódio, muito compartilhando a sua história. De volta. Obrigada. Gente, então hoje nós vamos ter um bate-papo por todos os aspectos da vida do imigrante, tá? Então fica ligado, mas eu quero começar, Gui. A gente falou no episódio passado a tua trajetória no Brasil, trabalhando na Embaixada Americana, no Brasil, como foi o processo. A gente falou um pouco. Se você quer saber mais, vai lá e assiste o episódio número 2. Isso mesmo. Não é o episódio de número 2 que você vai ter muita informação fantástica. Mas me conta como foi a sua trajetória uma vez que você chegou nos Estados Unidos. Rapaz, primeiramente, muito obrigado novamente por me ter aqui. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e espero que eu possa ajudar alguém aí hoje com algum tipo de informação, compartilhando um pouco da minha vida. Rapaz, primeiramente, o que a gente sente quando a gente imigra, né? Assim, a primeira coisa, frio na barriga, né? Eu lembro que eu saí do Brasil com meu violão nas costas, com o dinheiro que eu tinha, o único dinheiro que eu tinha, e parti para uma coisa nova, né? E uma coisa que, por mais que a gente planeje 100%, eu tinha tudo desenhado exatamente como é que ia ser, eu sabia exatamente quanto tempo cada processo ia levar. Eu sabia exatamente quando que eu ia chegar, aonde que eu ia estar hoje. Eu tinha tudo planejado. Sério? Tinha. Então você fez todo um planejamento antes de vir? Fiz todo um planejamento. Uau. Mas mesmo assim, a gente entra pisando no escuro. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se vai dar tudo certo do jeito que a gente planejou. E às vezes não dá. Né? Às vezes você tem um quebra-mola aqui, você tem um buraco ali. Só para contextualizar, para começar do começo mesmo. Você sempre sonhou em vir para os Estados Unidos? Porque você no episódio anterior você contou que com 19, 20 anos Sim. Foi quando você começou a trabalhar dentro do Citibank, na embaixada, dentro da Embaixada Americana em Brasília, que é a sua cidade do Brasil. Ok. E você, antes disso, de ter esse contato com a América, ainda lá no Brasil, você já sonhava com o sonho americano ou não? Já, aqueles sonhos de adolescência, que você vai assistir nos filmes americanos, você vai ouvindo as músicas, e você vai... Eu estava estudando inglês na época, eu era apaixonado pela língua. Aí eu já tinha essa paixão, sabe, de conhecer, nunca tinha vindo aqui.
Mas eu já tinha essa coisa. Nossa, eu queria tanto viver aquele negócio, essas coisas que a gente vê em filme. Sabe essa paixão doida? Então você tinha o sonho, mas Sim. o planejamento passou a acontecer depois que você já estava na embaixada e aí você falou: não, eu realmente Exatamente. quero isso pra minha vida. É. Porque aí, conforme eu contei lá no episódio passado, você vai assistir, quando eu me casei, a gente agora tem que começar a levar algumas coisas mais a sério, né? Ainda mais quando você casa com 19. Então, depois que eu entrei naquele ambiente ali da embaixada, falando inglês o dia inteiro, trabalhando com americano o dia inteiro, é outra pegada. Tipo assim, eu tava em um outro país durante 8 horas por dia. Então, a minha mente já, tipo assim, a gente participava das festinhas que tinha, a gente participava das atividades que tinha para a comunidade americana, que a embaixada faz muita coisa para os americanos se sentirem em casa e tudo. E os brasileiros que trabalham na embaixada também participam de tudo isso. E aí eu comecei a me identificar com aquele pensamento de adolescente Já lá. foi um treinamento. Sim. Mas você já conhecia, né? Durante 10 a anos. prática dos americanos, Justamente. a cultura. Durante 10 anos que eu passei ali dentro daquela embaixada, foram 10 anos de, tipo assim, nossa, o que eu senti lá como adolescente é isso aqui e eu quero isso aqui pra mim, entendeu? E aí a gente começou a fazer o planejamento, eu e Lilian, e aconteceu. Eu creio nisso, eu creio em planejamento. Você faz o planejamento e é muito possível de dar certo. E a gente falou sobre isso no episódio passado, na questão de você, às vezes, tomar uma decisão precipitada e achar que uma imigração, por exemplo, para um novo país, da noite pro dia vai dar tudo certo. E normalmente não funciona assim. Mas planejei e cheguei aqui com o frio na barriga e a nossa vida começou. Uau. Quando você fala de planejamento, Gui, você está dizendo de quanto tempo que vocês planejaram? Rapaz, eu passei 10 anos lá. Eu diria que pelo menos... Eu lembro que a gente veio aqui em 2008, foi quando a gente começou mesmo esse pensamento. 2008, que começou mesmo um planejamento mais sério. Uhum. Então, 2008 até 2014. Se a gente for mais específico, Gui, o que é um planejamento? Não no sentido da palavra, mas de uma maneira prática, para aquela pessoa que está olhando para a gente, escutando, e ela está dizendo assim, poxa, como é que eu começo a me planejar para imigrar para um outro país? Seja para os Estados Unidos ou qualquer outro país. Quais são os passos? O que você fez? Você pegou uma planilha? Você foi na época, eu não sei se o Google era tão famoso assim, mas pesquisou, perguntou, ligou. No meu caso, eu como cresci dentro da igreja, o meu desejo, e aí depois se tornou um planejamento, foi de fazer isso através do ministério. E foi isso que aconteceu. Eu fui contratado por uma igreja e fiz o meu visto religioso. Um parênteses até a nível de curiosidade, que foi pra mim, eu fiquei muito surpresa. A minha expectativa era ouvir dele como um trabalhador brasileiro dentro da embaixada americana. Eu imaginei que ele tivesse chegado aqui nos Sim. Estados Unidos por esse caminho. Isso. Então E é muita gente óbvio que acha. esse planejamento envolve pensar nas possibilidades que você tem para isso. E no caso Claro. do Gui, a gente tá falando do famoso visto R, que é o famoso, que é o R, visto religioso. Isso. Não tem Então- nada a ver com o meu trabalho na embaixada. A minha vinda para cá não teve nada a ver com a embaixada em si, com o governo americano. Eu contei isso no episódio passado, existem pessoas, amigos meus que estão aqui, que vieram através da embaixada, porque a embaixada te dá esse green card depois de 20 anos de trabalho. Não foi o meu caso. Eu planejei e o que deu certo, as portas que se abriram para mim foram através do visto religioso, através de um visto de ministro dentro de uma igreja evangélica. E aí, dentro desse visto religioso, você tem vários requisitos também. As igrejas têm que ser não necessariamente da mesma denominação. Por exemplo, não adianta eu crescer, por exemplo, numa igreja católica e estar sendo contratado por uma igreja evangélica aqui. São igrejas diferentes.
Não adianta eu estar... ou o contrário, de repente eu cresço a minha vida inteira numa igreja evangélica e sou contratado por uma igreja católica que o visto não é aprovado. Tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Então, não necessariamente da mesma denominação, mas com crenças parecidas, sabe? Então, foi isso que aconteceu. Eu imigrei através de um visto religioso, fui contratado por uma igreja americana aqui, né? Eu tive outras portas abertas por igrejas brasileiras, só que a porta que eu entrei foi por essa igreja americana. Foi a que mais fez sentido para mim e a que, né, que fez sentido. A que eu mais acreditava que daria certo o processo do visto. E foi por aí que eu entrei. Por essa porta que eu entrei. E você veio para qual cidade primeiro? Aí eu cheguei em New Jersey. Certo. Lá no estado de New Jersey, lá no norte. Certo. No Então, Foi a Nordeste, primeira vez que você no entrou nos frio. Estados Unidos? Não, Não? não foi a primeira vez que eu entrei. Eu já tinha vindo aqui de férias, né? Algumas vezes. Talvez umas 3, 4 vezes, não lembro. Mas a entrada... E aí, voltando na pergunta do Gleice, a entrada como imigrante e não como turista já foi diferente, né? Deixa eu te falar, eu tenho uma curiosidade. Porque eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, e eu já tinha estudado aqui, eu já tinha feito high school, voltei para o Brasil, mas quando eu mudei para cá como imigrante e que eu sabia que realmente eu iria ficar, eu lembro vividamente, claramente, descendo no aeroporto em Miami. E o primeiro pensamento que veio na minha mente foi: eu tenho que cuidar do meu dinheiro. Literalmente. Literalmente foi a primeira coisa que eu pensei. E eu lembro disso até hoje. Eu lembro quanto eu tinha no bolso e eu pensei: essa cidade é muito grande, eu preciso cuidar do meu dinheiro. Esse sentimento, esse frio na barriga, em inglês fala os butterflies, Butterflies. não é? Como foi essa experiência para você? Foi parecida. Os butterflies estavam lá e eu inicialmente entrei para fazer uma reunião com a igreja, para ver o que ia acontecer e tudo. E aí, no final, eles acabaram que me fizeram a proposta e aí me pediram para permanecer e eu fazer uma mudança de status, né? Então, quando eu entrei com um visto de turista e a gente fez a mudança de status para o visto religioso, para um status religioso. Isso gera certas ansiedades e certos sentimentos. Porque quando você faz uma mudança de status, você não pode sair do país. Então, até que você receba o seu green card depois de sei lá quantos anos, que pode levar isso. No meu caso, levaram-se 4 anos, não foi? Mais ou menos. A gente não foi no Brasil. E aí, mas nisso aí, quando você está passando por esse processo, todos os butterflies estão se movimentando, todos os sentimentos de saudade, a questão psicológica pesa muito também, né? No nosso caso, a gente falou sobre isso um pouquinho antes, logo antes de a gente começar, eu falei para vocês da minha filha, por exemplo. Minha filha tinha 10 anos. E aí, não falava a língua. Meu filho tinha 2 e a minha filha tinha 10. O de 2 não faz diferença nenhuma para ele. Mas a de 10 fez. A de 10 ela deixou os avós, ela deixou as amiguinhas, ela deixou tudo, sem falar a língua. Então ela passou por uma barra. Na verdade, essa imigração na nossa família foi mais barra pesada para ela do que foi para nós, né? Eu já falava inglês, Lília também falava inglês, a gente se virava, né? A gente estava um trabalho novo e tal, aqueles sentimentos de tudo novo, mas para ela não era só uma questão de tudo novo. Ela estava passando por dificuldades da coisa nova, né? E ela é muito tímida, então não conseguia fazer amigos muito facilmente. Aprendeu a língua rápido, porque criança aprende muito rápido, mas até lá foi brabo. Foi brabo. Eu lembro que ela chegava em casa chorando, eu tinha que traduzir a tarefa de casa dela
para o português, aí ela fazia, e depois eu traduzia para o inglês para ela levar de volta para a escola. Foi uma loucura. Até voltando um pouco na pergunta inicial que o Glaze te fez sobre o planejamento, você falou que em 2008, quando vocês fizeram uma viagem de férias para cá, surgiu de fato a questão de falar, ok, é isso que a gente quer, o que a gente precisa para tomar essa decisão e fazer acontecer. Quando você faz isso sozinho, quando é jovem, como foi o caso do Glaze, muda. É um contexto completamente diferente, como o caso de nós três, que tomamos essa decisão em família. Sim. Então, tem mais alguém envolvido. Já não é fácil pra você, mas pra gente, depende também. Como foi, você falou aí um pouco da experiência com a sua filha. Como que foi essa decisão, primeiro entre casal? Porque parte de vocês, a Lilian tá aqui também, por isso que eu olhei pra cá. É muito importante. Eu faço questão de fazer essa pergunta e trazer esse contexto pra mesa. Porque eu sou a mulher aqui representando esse time. E para reforçar pra pessoa que tá assistindo a esse episódio hoje e que tem esse desejo, essa vontade, falando, olha, é importante que o casal, a família, esteja muito em sinergia. Sim. Porque mesmo planejando e organizando, é um desafio enorme e é psicológico. Sim. É a cabeça. Então, como foi essa decisão de vocês lá atrás? Então, entre 2008, que foi quando vocês começaram a executar esse planejamento, e até 2014, que foi quando de fato vocês chegaram aqui nos Estados Unidos para ficar, como que foi esse processo? Então, essa é uma boa pergunta, porque em 2008 a gente chegou a receber um convite de um pastor amigo nosso falando, vem pra cá, a gente vai ser o processo todo, não sei o quê. Mas a gente voltou pro Brasil, né? Nós sentamos e como casal, a gente não sentiu paz. Não por causa do pastor, do meu amigo, nem por nada. Porque não era o momento nosso naquele momento. E a gente sentiu isso baseado em várias coisas. Baseado na nossa sinergia, igual você falou. Baseado não só em 2008, mas em outras oportunidades, até 2014, que apareceram. Uma em 2012, inclusive. A gente sentou... E, por exemplo, até nós somos muito próximos dos nossos pais e dos pais dela. E a gente sentia também essa conexão, né? Nunca houve paz ao falar nisso. Entendeu? Sempre havia alguma loucura, alguma briga, pelo amor de Deus, isso não é de Deus, que não sei o que vocês não podem fazer isso. Até 2014. E 2014 foi do nada, eu não estava buscando nada, o convite veio até mim, e aí, não foi? Aí a gente sentou, conversou, e quando a gente levou para nossa família, para os nossos pais, falou, olha, chegou a hora, rapaz, você precisava ver a paz que aconteceu. E a mãe dela, para mim, era o termômetro mais forte, porque ela era mais sozinha e tudo, a Lília é filha única, ia deixar ela e tal. E ela sentiu paz, entendeu? Não foi? Então, eu acho que em tudo que a gente faz, nós, e é o que eu realmente recomendo para todo mundo quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, de planejamento, de mudança, é que a paz, para mim, é o norte. É a estrela do norte. Pode estar lindo, maravilhoso, mas às vezes não bate, não tem aquela paz. No nosso caso, foi paz. A gente sabia que era o momento certo. Apesar de 2008, 2012, existirem portas abertas. E em que momento, a partir do momento que vocês chegaram aqui, como que foi a questão prática, na verdade? Essa é a pergunta. Então, você falou, a sua filha, na sua família, foi quem, na prática, teve mais dificuldade para se adaptar. E, ok, chegamos nos Estados Unidos... Vocês já tinham o Josué também na época? Sim, com 2 anos. Com 2 anos, certo? Então, somos 4 pessoas aqui, imigrantes vivendo na América. O que a gente precisa resolver agora? Você começou trabalhando no ministério, a igreja que te pagava? Como que foi a parte de fazer matrícula? Como que funcionou para você isso? É assim, durante o tempo que você está passando pelo processo da mudança de status, eu não podia trabalhar legalmente pela igreja. A igreja
ela estava me contratando, mas não havia me contratado. Eu só posso trabalhar depois que o processo do visto é aprovado pela imigração. E, de fato, há uma mudança de status. Nesse momento, eu posso começar a trabalhar. Então, até aí, foi questão de uns 5 meses, mais ou menos, eu vivi com as minhas economias, com a ajuda dos meus pais, a ajuda da minha igreja, entendeu? Com certas ajudas. O planejamento. Planejamento. Você não chega aqui sem um tostão. Além do que 2008, se eu não me engano, foi a época Braba. da bolha Foi. imobiliária dos Estados Unidos. Então o país estava numa crise enorme. Sim, mas 2014 que eu vim. Ah, você veio em 2014. 2008 foi foi o começo do Foi planejamento. o começo do planejamento. Entendi. Sim. entendi. 2014 estava melhor. É que o tava Gleison, melhor, ele já- é muito já velho tinha de recuperado. América, entendeu? Já tinha recuperado. Então ele já tá aqui 2014, desde 1975. em 2014 já... Ué, ele veio em 99 as pra fazer coisas. high school. Como é que foi? Meu Deus. O cara é mais 99. americano que brasileiro. Eu cheguei aqui em 94. Eu Olha aí. lembro, porque foi a época da Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Eu lembro que eu assisti a final da Copa. Eu era menino, eu tinha 15 anos. Eu assisti o final da Copa na sala da casa onde a gente morava. E eu era assim... Obviamente, a família que eu estava era metade americana, metade brasileira. Mas eu estava sozinho, vidrado na televisão, procurando desesperadamente um canal para assistir o jogo. Então eu lembro muito claramente. Mas foi em 94. muito tempo, hein, É inglês. muito tempo. É muito tempo atrás. Vamos pular o assunto. Muda de assunto, né? Vamos Ô, mudar. Gui, deixa eu te Sim, fazer. e aquela história. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava conversando lá em casa esses dias sobre uma situação que você teve quando você saiu do país e tentou Sim. retornar ao país. Pode contar pra gente um pouquinho? Eu achei que foi uma experiência incrível. Claro. O que aconteceu? Quando eu já estava com... Aí, só para assim, voltar e chegar nesse momento. Eu passei, então, durante esse tempo, quando chegou a minha mudança de status, então a igreja começa a me pagar e eu comecei a trabalhar. Enquanto isso, eu estava correndo atrás de aluguel, toda essa questão que a gente passa, Tentando né? se estabilizar. Estabilizar, né? A escola dos meninos e as crianças e a adaptação. E quando fui lá na frente, já com visto religioso, já trabalhando na igreja, o meu advogado sugeriu que a gente fizesse uma viagem para fora do país para renovar o nosso I-94. O I-94 é a nossa entrada no país, é o carimbão. Ele falou que eu não me lembro exatamente o que foi, mas parece que ajudava no processo do meu green card se eu tivesse uma entrada com o status religioso. Aí ele falou, vai para o México, para o Canadá, porque as leis para o México e para o Canadá são diferentes. Falei, tá bom. Aí ele imprimiu a lei que dizia que eu podia fazer isso. Podia sair do país. Lembra que eu não tinha o visto no meu passaporte. O visto físico no meu passaporte era o visto de turista. Você fez só a mudança de status aqui, né? Quando você faz a mudança de status, você não recebe um visto religioso no passaporte físico. E é dele que você precisa para entrar aqui de volta. Hoje você sabe. Não, mas aí ele me mostrou que no caso do México e do Canadá era diferente. Entendi. Eu podia sair só com o meu status. Eu falei, ok. Mas mesmo assim eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, enviei um e-mail para o CBP, que é o cara que carimba o passaporte quando você entra na imigração, né? Que é o departamento de imigração. Mandei um e-mail para lá e falei assim, olha, meu advogado sugeriu isso. Eu só queria confirmar de que eu posso fazer isso. Aí, sei lá, levou uma semana, eles responderam um e-mail e falaram, confirmado, você pode fazer isso. Sério? Sério. Eles te mandaram um e-mail de volta? Mandaram, responderam o e-mail. Demorou uma semana e pouco, mais ou menos. Aí eu imprimi o e-mail. Eu tinha um e-mail, eu tinha a lei que o meu advogado tinha impresso para mim, eu tinha isso aqui tudo e tinha a confirmação do meu status religioso, que é um outro documento que você recebe. Peguei tudo isso aqui, E vou lá pra tecnicamente Cancún. a imigração dizendo que você podia reentrar. Claro, Não é isso? Ok. exatamente. E de O todos os CBP. lugares, você foi logo para Cancún. Fui para Cancún. Ó, que É maravilha. outro Passamos- nível, né? Que maravilha, Cancún. Nós 4. Passamos 4 dias em Cancún. Foi rápido. 4 diazinhos e tal. Maravilhoso. Voltamos. Aí, para chegando no aeroporto, já era 1 da manhã, mais ou menos, lá no meio de Nova York.
Uma loucura, meu filho dormindo no meu colo, fez xixi em cima de mim, a minha outra filha dormindo no meu... Sim, todo mundo... Aquela agonia de 1h da manhã, todo mundo cansado da viagem. Aí eu vou passar pela imigração, né? Pra receber o meu carimbo. Aí a mulher olhou pra mim e falou, passaporte. Falei, entreguei pra ela. Aí ela olhou, passou as páginas do passaporte, falou... Botou tudo dentro de uma pasta e levantou assim... Aí já é o sinal de que você está sendo enviado para famosa Salinha. Todo mundo conhece essa salinha. Eu conheço, não. A salinha. Que, né, a salinha cujo nome oficial é inspeção secundária. Eles vão fazer uma inspeção ali da sua vida. Cheguei lá na salinha, aí eles deram um chá de cadeira pra gente lá. Até que não foi muito tempo, não. Nós ficamos sentados talvez há uns 20 minutos, uma meia hora. Daqui a pouco o camarada vem e fala assim, você não tem o visto no passaporte? Não, o visto religioso. E isso a gente já estava aqui no país há uns quase 3 anos. Uns 3 anos mais ou menos. Você imagina, 3 anos com o status religioso, trabalhando, estabilizado. 3 anos no país, você se estabilizou. As crianças estão na escola, as crianças estão falando inglês, você não tem mais nada no Brasil. Aí tudo está na sua cabeça, essa experiência, tudo. Você tá chegando de viagem, você quer ir pra sua casa dormir, porque amanhã você tem que trabalhar, as crianças têm que ir pra escola. Você tá vivendo na América. Aí o cara vira pra mim e fala assim, você não pode entrar no país, não? Você não tem o visto no passaporte? Eu falei, moço, peraí só um pouquinho. Vamos pensar comigo aqui. Olha os papéis que eu trouxe aí. Eu enviei um e-mail pra vocês. Eu tô com a lei escrita aqui, ó, é só você ler. E eu tô com o meu status religioso. Eu posso entrar. Aí ele, não, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí senta ali. Daqui a pouco ele volta, daqui a uns 20 minutos ele volta e falou assim, olha, o certo é eu mandar vocês de volta ou pro Brasil ou pro México, que é da onde o voo de vocês chegou, do México. O certo é eu deportar vocês todos. Mas eu vou... Só porque vocês têm o visto de turista no passaporte. Porque o visto de turista estava lá. Válido ainda. Estava válido. Válido ainda. Eu tinha entrado com aquele visto há 3 anos atrás. Aí ele falou, porque você tem o visto... Os 4 têm o visto de turista no passaporte, ainda válido. Eu vou admitir vocês no país como turistas. Ou seja, vocês têm 6 meses... para resolver a vida de vocês e vão ver o que vocês vão fazer. Uau. O que isso causa? Isso causa o meu status de 3 anos atrás que eu consegui mudar e com o qual eu já estava há 3 anos para ser cancelado ali e eu voltar para a estaca 0 do visto de turista e ter que recomeçar tudo de novo. A ideia de facilitar o seu processo naquele momento foi por água abaixo, né? Não, acabou. Aí, para poder resumir a história, liguei pro meu advogado. Aí eu falei, eu falei pro oficial. Falei, aceito. Claro. Aceito, sem problema nenhum. Me dá o que for, você me deixa entrar. Entrei, liguei pro advogado no dia seguinte. Na semana seguinte, a gente se encontrou lá, meu advogado era de Connecticut, eu tava em New Jersey, a gente foi os 2 para Nova York. Tinha uma sala lá no aeroporto do JFK, tem uma sala lá. Eu creio que todos os aeroportos têm, não sei como é que é. Mas que eu também não sabia, que é uma salinha onde você pode reivindicar certas coisas. Olha que com a imigração. E eu não fazia ideia, não sei se vocês sabiam. Sabia disso Também não sabia. Mas tem uma salinha lá. Eu esqueci o nome dessa salinha agora. Meu advogado bateu lá na porta, a gente chegou lá, eu e minha esposa. Abriu uma portinha bem pequenininha, uma janelinha. Aí uma mulher abriu. Rapaz, uma mulher bruta, mais bruta. Pensa numa bruta. É pré-requisito para trabalhar na imigração, cara, porque parece, né? a maioria é... Em Nova York ainda. Tudo, gente, Aí ela virou e falou assim, o que você quer? Desse jeito, pro meu advogado. Aí meu advogado também é bruto também. Ele bateu no peito e falou assim, os meus clientes chegaram aqui na semana passada, o seu agente não conhece a lei, e admitiu eles como turista. Eles teriam que ter sido admitidos com o status religioso, papapá. Aí ela,
deixa eu ver os passaportes. Aí pegou, tinha uns 4 passaportes. Ela virou e falou assim, eu tô vendo 4 passaportes, só 2 pessoas. Cadê as outras 2? Eu falei, se você quiser, eu vou buscar agora. Elas estão na escola, são meus 2 filhos, estão na escola. A próxima vez você não aparece com 4 passaportes, só 2 pessoas, não. Falei, yes, ma'am. Yes, ma'am. Aí, ela mudou o meu status na hora. Cancelou o carimbo de turista que o cara tinha me dado na semana passada, mudou o meu status na hora no sistema para religioso. Ou seja, eu não tive que passar por nenhum processo nem nada. Resumindo a história, o meu advogado estava certo, mas eu passei pelo apuro do oficial de imigração não conhecer a lei. Imagina se ele te deporta pro Brasil. Ou pro México. Aí já era. Ou se você não tivesse, né, o visto de turista válido naquele momento, Ou talvez se eu não... Exatamente. não tinha jeito mais de voltar atrás, né? É. E tem outra questão que vale falar aqui sobre a importância de saber minimamente, não minimamente nesse caso, mas de conhecer a língua. De saber se comunicar. Ah, sim. Com certeza. Nós falamos sobre isso no outro episódio, né? Sobre, se você tem vontade de ir para um país, Estados Unidos ou qualquer outro, estude pelo menos um pouco da língua para você ter condições mínimas de entender um pouco do que está acontecendo. Porque imagina você, nessa situação, se você não falasse nada de inglês, como que você ia tentar se defender, sabe? Porque muitas vezes, o que muita gente não sabe, que talvez nunca viajou para fora, nesse contexto da imigração, a gente também não pode ficar com o celular. Ou Sim, nesse não. caso, poderia. Não. Por exemplo, para usar um tradutor e tudo mais. É super importante. Claro. E aí, a gente falou sobre isso no episódio passado, que é parte do planejamento para sua vida em outro país. O mínimo que você tem que saber é falar a língua. E te ajudar, essa é a questão. Claro. Muita gente, às vezes, negligencia isso, porque a gente sabe, né? A comunidade brasileira é solidária, a gente acaba encontrando um mundo paralelo ali, né? Dentro dos Estados Unidos. Porém, muitas coisas a gente se resolve entre nós. Entre a própria comunidade brasileira, o que é muito legal. Porém, nós estamos na América. Vai ter uma hora que você vai ter que... Sempre, seja para ir ao médico, seja numa situação como essa. Então, vale reforçar e bater nessa tecla. Uma coisa que eu acho super interessante dessa história, Gui, é o fato do teu advogado ter saído de Connecticut para Nova York para encontrar contigo. Sim. Eu não conheço muitos advogados que iriam fazer isso. Eu tô aqui há bastante tempo e eu te confesso, eu já compartilhei isso em outras palestras e outros seminários que a gente já fez parte. E uma das coisas que eu mais falo, se você quer imigrar para os Estados Unidos, ou se você já mora aqui, você tem que ter um bom advogado, Ah, sim. você tem que ter um bom contador, você tem que ter um bom agente de real estate. Tá bacana. Tô pensando aqui. É verdade. Nesse verdade. caso, se o advogado dele não fosse bom e não tivesse conhecimento Não dessa linha, adiantava de nada. ele já tinha perdido o status dele. Exatamente. É Então, verdade. Sim. gente, eu bato nessa tecla o tempo inteiro. Depois que eu aprendi isso, você tem que ter alguém do seu lado. Claro. Seja um advogado, seja um contador, seja um agente de seguro, seja um realtor, a pessoa que vende casas. Sim. Você sempre tem que ter a opinião de alguém E que no, é expert. e no caso do advogado, tem certas especialidades. Esse advogado, especificamente, que me foi recomendado por um pastor amigo meu, ele é especialista em visto religioso. Uau. Olha que Entendeu? Ele fazia muito visto... Na verdade, ele faz mais visto religioso para a igreja católica, para bispos e padres que estão vindo de outros países para cá, do que para ministros evangélicos. Mas ele tem essa experiência do visto religioso, entendeu? Então, às vezes, eu já vi casos, amigos meus, que perderam o status, que o processo deles foi negado no final por falta de competência do advogado. Por falta de especialidade do advogado. Às vezes o advogado... Você precisa do seu caso é bem específico para uma coisa e o cara é um cara que é pau para toda obra.
tem certas coisas que você não pode pegar um pau para toda obra. Você tem que pegar um pau específico para aquele projeto. Pegar o especialista, o cara que é perito naquele tema específico que você está procurando, ou que você precisa. Essa ida lá de Connecticut para Nova York me custou. Ele me mandou a conta. Esse país aqui é o país da... Só uma perguntinha, quanto foi a conta aqui? Olha, ele me custou $500. Ficou Foi barato, hein? $500, barato, isso que eu vou hein? falar. Eu falei pra ele. Ele falou assim, ó, vai ser $500. Eu falei, eu pago 5 mil. Pode vir. Vamos resolver esse negócio. Mas é o preço. Não é barato advogado. Não. Não é barato advogado. Né? Mas vale a pena porque resolve um problema que você tem urgente. Mas faz parte do planejamento também. Planejamento financeiro. E tem que ter as taxas de imigração, as taxas do advogado. Não é só aluguel e internet, não. Tem que contar com tudo isso que você vai viver. Continuando a sua jornada. Então, a gente falou chegou como turista, veio pela igreja, tal, passou por esse processo de mudança de status do religioso. E aí você trabalhou um tempo no ministério da igreja. Sim. E depois disso, você saiu da igreja. Sim. E aí, o que você conta pra gente? O que você Aí fez? depois- Como que foi a sua jornada? Depois que eu renovei o meu visto religioso e peguei o meu green card logo em seguida. Depois de um tempo já com green card, a igreja mudou de liderança e acabaram vários departamentos. E nessa todo mundo saiu. Né? E aí eu falei, eu preciso de colocar pão em cima da minha mesa e comida na boca dos meus filhos. Aí eu falei, eu vou tirar uma carteira de caminhoneiro. Fui e tirei uma famosa carteira... CDL. A CDL. Tirei Nada uma a ver. Em CDL. algum momento no Brasil você já tinha dirigido um caminhão ou não? Nunca. Mas é outra coisa, Tani, que as pessoas têm que entender que nesse país aqui, a gente tem que fazer o que tem que fazer. A gente se reinventa, na Se verdade. reinventa. É. Eu nunca imaginaria que um dia, pela minha carreira, pelo meu estilo de vida, aquilo que eu tinha planejado para mim, eu acharia que eu ia entrar dentro de um caminhão e passar 5 anos dentro dele. Você dirigiu por 5 anos? 5 anos. Uau. E eu vou te falar, eu adorei. Eu adorei. E você, a título de curiosidade, porque eu penso logo na família. Sim. Você fazia viagens longas Não. de passar vários dias ou era Não. todo dia você Essas dormia eu em não- casa? Sim, essas eu não conseguia, não. Eu saía para trabalhar cedo. Eu saía, levantava 2h30, saía 3 de casa. E voltava por volta das 2h30, 3. Então era uma jornada de 12 horas, mas era uma jornada... não era 12 horas dirigindo também, porque eu dirigia local, era dump truck. Então era caminhão caçamba, carregando terra contaminada. Em Nova York é muito comum esse tipo de trabalho, porque tem muita construção. Então você imagina, eles vão ter que construir aqueles grandes prédios lá dentro de Manhattan, dentro do Brooklyn ali. Eles têm que fazer a escavação. E aquela terra tem que ir para algum lugar. É aquela terra que a gente levava, a minha companhia. E aí eu fiz 5 anos isso. 5 anos. Não era um trabalho pesado, porque no verão eu estava no ar-condicionado. No inverno eu estava no aquecedor. Eu tinha o meu setup lá dentro do meu caminhão, que quando eu precisava tirar meus cochilos, eu tirava. Deitado, como é que fala? Igual uma cama, reto. É. Era confortável, caminhão novo. Que mais? E eu gostava. Estava em Nova York todo dia. Aí você imagina, estar em Nova York, ver aquela coisa toda. Estava trabalhando, mas era divertido. Era divertido. Mas a logística disso, eu fico pensando assim, às vezes a gente tem muito o sonho americano e a gente acha que o sonho americano ele é realizado muito rápido, né? Parece que a gente chega aqui no outro dia. Eu não sei se isso também é culpa da mídia, né? Que a gente coloca muitas facilidades postadas na internet de qualquer maneira, mas eu não sei você, mas como foi esse processo? Até mesmo financeiro. Eu tenho certeza que não foi algo muito simples ou Não.
Explica pra gente como foi essa questão financeira de pagar a conta no final do mês. Ganhava o suficiente, não ganhava o suficiente? Não. É pesado. É difícil. Trabalho de igreja. Era um trabalho super gostoso. É um ministério que você está fazendo. Mas as igrejas, na verdade, é que não conseguem te pagar um excelente salário. Você não é rico porque você trabalha na igreja. Então, eu tinha um trabalho limitado, né? Depois que eu entrei no caminhão, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Aí a gente ficou um pouco mais confortável. E a Lilian trabalhava também? Não. Era só você que trazia renda pra dentro de casa? Só eu. Ela estava cuidando das crianças e tudo. Ela estava trabalhando de casa, que é muito trabalho também. Exatamente. Vale reforçar. E só uma pessoa trabalhando, você conseguia pagar todas as contas? Ajustava o dinheiro? Ajustava. No caso do caminhão, era mais fácil, porque eu ganhava melhor. Eu ganhava acima da média daquela região. O trabalho de caminhoneiro, você ganha relativamente bem. Não o suficiente para você ficar rico nem nada, mas igual eu compartilhei com você, consegui comprar uma casa um prédiozinho com 4 apartamentos de aluguel. Isso num ano, 2020. Quando foi em 2021, eu comprei a casa que eu morava, que era uma townhouse, que eu alugava ela já há 5 anos. Consegui comprar a casa. Ou seja, foi um trabalho que me deu um conforto, né? Não tão físico, de ter que levantar 2h30 da manhã e chegar 3 horas da tarde em casa e passar o dia inteiro no trânsito. É pesado, mas foi o que me ajudou, foi o que me levantou. Os frutos. É o fruto, exatamente. Desse trabalho. E outra coisa que eu me lembrei aqui agora, tudo era parte ainda do processo do planejamento que eu tinha feito. Porque o meu objetivo não era passar o resto da vida no caminhão, era voltar para uma carreira, de repente, no governo americano, que é da onde eu vim. Uhum. Então, esse era o meu pensamento. Só que eu precisava da minha cidadania. Então, eu fiquei no caminhão até tirar a minha cidadania. Quanto tempo depois foi isso aí? 5 anos. 5 anos. 5 anos, mais ou menos. Foi o tempo que eu fiquei com o green card, né? Eu peguei o green card, logo em seguida saí da igreja, uns meses depois fiquei no caminhão durante esse tempo. E aí, no ano passado, quando eu peguei a minha cidadania, eu voltei para a minha carreira, que era o meu planejamento, com o governo americano. Mas, durante esse tempo dentro do caminhão, por exemplo, olha o que eu fiz. Falei, rapaz, eu vou ficar aqui, eu vou me preparar continuar me preparando para o meu futuro. Aí eu fui lá e fiz um mestrado. Fiz um mestrado de dentro do caminhão. Olha que loucura. De dentro do caminhão. Então, é assim, por que eu tô falando isso? Porque tem coisas que a gente tem que fazer. Tem certos pulos que a gente tem que dar. Tem certas dificuldades que a gente tem que passar, entendeu? Esse tempo de eu fazendo... Foram 2 anos de mestrado. 2 anos era dentro do caminhão, quando eu estava parado, com o computador. Chegava em casa, ia para a biblioteca, porque dentro de casa não tem como você estudar, né? Com esposa, filho e tudo acontecendo. Ia para a biblioteca de segunda a sexta. Entendeu? Durante 2 anos isso. Então, assim, é pesado. Mas é uma coisa, é um investimento que você faz ali naquele momento para um bem que vai acontecer no futuro. Tudo parte do planejamento. E a gente volta para a pergunta que eu te fiz no começo do nosso bate-papo aqui, sobre a importância de tomar essa decisão em conjunto. Porque eu aqui, enquanto mulher e mãe também, não consigo não me colocar no lugar da Lilian e imaginar o que ela foi de suporte para você durante todo esse processo. Eu não consigo viver sem ela. Ganhou uma declaração, Lilian. Declaração de amor ao Que bonito. vivo. E é muito bonito a gente ver. Tem 20 anos que a gente Exato. tá junto. É muito bonito e é muito legal valorizar também a importância de ter essa sinergia. Porque eu tenho certeza absoluta que em 20 anos de casado e em 10 de América, é isso? 10 anos de América, o tanto de dificuldade que vocês dois não passaram. Claro. Né? Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer que me chamou a atenção enquanto você comentou sobre a tua trajetória ali trabalhando no caminhão.
Em algum momento você mencionou que você conseguia ganhar um salário acima da média do que em relação a outros caminhoneiros. E essa questão do perfil empreendedor, da pessoa que se destaca e consegue fazer a coisa acontecer, que não tem medo de encarar os desafios, é um assunto muito comum aqui entre nós três e que a gente gosta de trazer para a mesa também. A que você atribui? Por que que você... quais são as características? Mas eu vou fazer só uma correção. Eu não ganhava acima da média dos caminhoneiros. Ah, entendi. Então, era acima da média do estado, daquela região do norte. De todas as áreas. E era o que? O horário que você fazia, que daí pagava-se mais? Eu acho que é. Eu acho que depende muito da companhia para qual você trabalha. Né? Eu trabalhava por uma companhia séria, que eu amava. Tem muita companhia que né, inclusive de caminhão que passa para trás. O que acontece muito também é que tem muita companhia que tenta te pagar o mínimo que eles precisam. Como é que fala? No cheque. Ou seja, para você pagar imposto no mínimo, e esse restante eles te dão em cash. Ou seja, por debaixo da mesa. E aí o que acontece? Você acaba ganhando um bom salário, só que você não consegue comprovar nada. Isso então, dificulta para comprar casa, financiar. Exatamente. Então, quantos caminhoneiros que eu já vi lá, pessoas que trabalhavam com outras empresas que trabalhavam assim, que reclamavam, chegavam para mim e falavam, rapaz, como é que você conseguiu já comprar 2 casas? Como é que você comprovou? Não sei o quê. Eu comprovei porque eu trabalhava certinho. Eu pagava meus impostos certinho. Entendeu? Você está falando aí, eu volto para o pensamento que tudo fez parte, toda a sua trajetória fez parte de um planejamento. Sim. E você nunca parou, dentro desse planejamento, se acomodou. Mesmo ganhando bem em um caminhão, você continuou sempre tentando chegar no teu objetivo que você realmente conseguiu. Parou de gravar? Devido ao que você acha que foi tudo isso? E a gente já está chegando ao final, eu só queria poder dar uma volta, uns 180 graus e voltar, assim... Porque é uma história muito de superação, uma história de conquista, uma história de sucesso na América. E eu dou graças a Deus por isso. E conforme a Tani falou, não foi fácil. E a sua pergunta é, né, por que isso? O que foi que aconteceu? Eu dou graças a Deus pela minha esposa, primeiramente, igual a Tani falou, porque o apoio dela é importante. A gente tem que fazer isso juntos. Não tem como eu simplesmente fazer isso de forma separada. Por mais que, né, eu tenha passado eu que tenha passado por esse processo de igreja, de caminhão, de mestrado, de correria e tudo. Mas a verdade é que eu sempre falei isso para ela. A gente tem que ter paciência em passar pelos processos. E essa palavra processos foi uma palavra comum lá dentro de casa durante todos esses 10 anos. Sim ou não? E ela, era engraçado porque ela não tinha, eu falava assim, olha, calma, nós estamos no processo. Aí ela virava o olho, esse negócio desse processo, não sei o quê. Eu falei, tem que ter calma com o processo. Porque tudo, por mais que esteja dando certo, Gleice, não tem como você adiantar certas coisas. É verdade. Entendeu? O processo imigratório, por exemplo, mudança de status, é um espera. Você não sabe quando vai sair. O meu saiu rápido. Eu dei graças a Deus que todos esses meus processos imigratórios aconteceram em tempo recorde. E isso foi o meu advogado que falou, o seu processo está sendo rápido, nossa, eu nunca vi isso acontecer, não sei o quê. Graças a Deus. Mas durante esse processo foi um processo de espera, de agonia, de ansiedade, sabe, aquela de choro, de saudade da família quando eu não podia ir lá, tem toda essa questão emocional, tem toda essa questão psicológica, né? Mas a gente tem que aprender a passar por esses processos na nossa vida. São os processos, no meu caso, foram imigratórios e que acabam. Eles acabam e aí você começa outro.
Agora nós estamos em um processo, entendeu? Que eu não sei quando é que ele vai acabar para começar o próximo, mas a vida é sempre um atrás do outro. Você nunca chega lá. É verdade. Eu chamo de círculos. Ou Pronto. circunstâncias, ou ciclos da vida. Mas são processos. esses mesmos ciclos eu chamo de processos. É Que é o que você tem que passar por eles. verdade. Mas, para responder a sua pergunta, eu acho que deu certo porque a gente primeiro, a gente planejou esses processos. Igual eu falei no começo aqui da nossa conversa, eu sabia exatamente quanto tempo ia levar. Eu sabia exatamente com 10 anos de América onde é que eu ia estar. Né? Não, eu não estou falando assim na localidade, eu vou passar 9 anos em New Jersey, depois vou para Charleston. Não, estou falando assim, eu sabia aonde na minha vida eu estaria em 10 anos. Eu fiz esse planejamento junto com ela e a gente, com muita paciência, passou por esses processozinhos chatos. Pra gente encerrar e entender como foi que você veio parar aqui nessa bancada aqui junto com a gente, você morou 9 anos em New Jersey. Uhum. O que te trouxe pra Charleston? Então, foi de volta pro governo americano. Entendi, quando você parou com a jornada de caminhoneiro Isso, e voltou pro seu agência trabalho do governo- original lá do Brasil, e aí a Exatamente. agência do governo é aqui. É aqui em Charleston. E aí eu fui abençoado de fazer excelentes amigos, pessoas que agora a gente vai andar junto e um ajudando o outro, passando pelos processos. A vida deu um círculo completo, né? É porque voltou também para a igreja. Sim. Não que você tenha saído abandonado, mas de estar trabalhar. servindo novamente Claro. a tempo completo, né? Trabalhando para o governo. Sim. Então, é uma história completa de Inclusive, sucesso. um parênteses, ele ministrou no Luciano Subirá, né? Pois verdade. é. Foi no- incrível. No primeiro evento Foi excelente do aquela do Latin noite. Latincast, né? O Latincast Primeiro evento. aí promoveu um evento para a comunidade brasileira. O Gui foi o líder do louvor, né? Juntamente com o nosso Robson ali, o Maestro. o maestro. maestro. Vulgo maestro. A Tani, que estava cuidando de toda a mídia, toda a parte digital. benção. Foi Foi fantástico. uma benção. Mas olha, Muito obrigado, inclusive, pela confiança. Né? A gente nem se conhecia, é verdade. né? Não conhecia nenhum dos três. E a gente trabalhou junto pela primeira vez e foi um sucesso o evento. Foi um sucesso. Obrigado por confiar em mim. Verdadeiramente. E foi um momento que assim uniu muito a comunidade brasileira, né? Foi. Uma das coisas que eu achei mais legal é que uma pessoa que não era evangélica, que era da comunidade católica, se aproximou no final do evento. Eu não sei se eu te contei essa história, Não. mas ela, olha, parabéns pelo evento. Estamos aqui, estamos de acesso, de portas abertas para trabalharmos juntos Excelente. na comunidade brasileira e trazer essa unidade, né, para Charleston, para a comunidade brasileira de Charleston. Então ficou um exemplo muito que bom. grande de um êxito. A gente vê o êxito baseado nos frutos, né? Então foi muito bom ter essa participação de vocês. Eu vou convidar a Tani. Tani, a gente já está chegando no final Sim. do nosso episódio. Ó, já é a 4ª vez que vocês avisam do final. Vocês, por Pois é. favor, E a gente agora não para termine de esse falar, episódio, né? pelo amor de Deus. Obrigada aí. O Robson é o responsável aqui por fazer a gente cumprir o No- protocolo. É o maestro. É o maestro. É o maestro. Pronto, resumiu perfeitamente. Bom, quero agradecer mais uma vez a sua confiança também em nós. É o começo desse projeto. E como o Glaze falou, tudo começou lá no evento do Luciano Subirá. E o Latincast, ele existe para comunidade brasileira, a que já vive aqui na América, para os brasileiros que têm o sonho de vir para cá um dia, para também quebrar o mito de que brasileiro que vive na América não é unido. É mentira. A gente é sim um povo unido, que se apoia, que se ajuda, e o Latincast é uma prova disso. É por isso que a gente está aqui hoje. E nesse episódio, a gente falou um pouco sobre a jornada do Gui, falamos da importância do planejamento, de ter bons advogados, contadores e pessoas para te tomarem pela mão e te fazer com que essa jornada seja um pouco mais leve. E esse também é o objetivo do Latincast. Então, convido você novamente a se inscrever no canal, compartilhar, curtir, ajudar a gente a divulgar esse nosso projeto, porque o nosso objetivo aqui é trazer informação. Então, aqui, junto com a gente vai ter um dia advogados, contadores, corretores de imóveis,
pessoas que trabalham com seguro de vida, para trazer informação e educar, começando por nós e depois também por todo mundo que acompanha, a ensinar o que a gente pode fazer para ter uma vida mais próspera aqui na América. E uma coisa que eu até agregaria, Tânia, ao que você está falando, já que a gente está chegando ao final desse episódio, é que você possa ser um participante do que nós fazemos aqui. Que você possa nos dar um feedback, que você possa dizer, olha, eu gostaria de ouvir sobre isso, eu gostaria de aprender sobre esse tema, eu gostaria de convidar, que vocês tivessem como convidados essa pessoa ou essa função, esse trabalho, um advogado, um tema em específico. Um tema Exato. específico. Porque você, dessa forma, vai nos ajudar a trazer material relevante, algo que realmente vai contribuir e agregar à sua vida. Então, eu acho que é muito importante a sua participação junto conosco. @LatinCast. Você pode nos seguir no Instagram. Você também pode acompanhar esse vídeo no YouTube, no canal do LatinCast. A sua participação vai fazer toda a diferença aqui conosco. E vai nos ajudar demais a seguir com esse projeto que, como eu falei, tá apenas começando. Acompanhe a gente, em breve a gente volta com mais. Muito obrigada. É isso aí, valeu, pessoal. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém.